Olá, eu sou a Havana. Minha mãe me entregou um vestido desbotado e disse: Você vai se casar com ele. Chega de perguntas. Eu nem sabia o sobrenome dele. Nem um bolo com meu nome eu ganhei. Chamaram aquilo de casamento. Mas parecia mais um funeral. E quando acharam que tinham se livrado de mim, descobriram que o homem que me forçaram a aceitar era mais rico do que todos naquela sala juntos. Então, aqui está o que realmente aconteceu e por que eu nunca disse adeus. Já te disseram qual é o seu lugar, pessoas que nunca souberam o seu valor? Me diga de onde você está assistindo. Eu li todos os comentários. Na manhã em que minha mãe me entregou o vestido, ele ainda estava úmido na barra. Era uma coisa amarelada e disforme, com mangas que não combinavam e um decote torto, como se tivesse sido costurado às pressas por alguém que não gostava muito de mim. Ela não olhou nos meus olhos quando disse: Você vai se casar com esse homem no sábado. Sem mais discussão. E foi isso. Nada de como você se sente? Nada de você está pronta? Nenhum parabéns. Só uma ordem disfarçada de bênção. Eu tinha 30 anos, mas pelo tom dela, ainda era uma criança. Um fardo que ela mal podia esperar para jogar nos braços de outra pessoa. Meu pai estava sentado na poltrona, como sempre, com os olhos grudados no jornal local, como se aquilo fosse mais importante do que a vida em que eu estava prestes a ser jogada. O único som na sala era o estalo do ventilador de teto, fora de ritmo. Isso e a risadinha contida da minha irmã Vera, que nem tentou esconder o sorriso. Não esquece de lavar o cabelo, ela disse. Você não vai querer assustá-lo. Fiquei ali, segurando o vestido ainda úmido, ainda indesejado, como se ele pudesse começar a pingar todas as decepções que me ensinaram a engolir ao longo dos anos. Enquanto crescia, eu era quieta, a obediente, a que dizia sim, mãe, e tá bom, pai, mesmo quando doía. Abri mão de uma bolsa integral para ficar em casa cuidando da tia Loreta quando ela adoeceu. Minha irmã conseguiu terminar a faculdade, se mudar, viver a vida dela. Eu fiquei para trás, na casa caindo aos pedaços, com a tinta descascando das colunas da varanda e os sonhos descascando das minhas costelas. Nessa família, silêncio era confundido com gratidão. Eu não disse nada quando minha mãe me entregou como se eu fosse um sapato velho. Não disse nada quando ela falou: É aqui que garotas como você pertencem. Como se eu estivesse sendo devolvida à fábrica com um adesivo de desconto colado na alma. O homem, Lazeiro, tinha vindo 2 vezes. Uma para consertar o encanamento da igreja. Outra, para entregar uma cesta de doações. Eu não sabia nada sobre ele, só que trabalhava na construção civil e não falava muito. Para eles, isso bastava. Um homem quieto para uma garota quieta. Sem perguntas. O casamento aconteceu 5 dias depois. Foi numa capela comunitária minúscula, onde o carpete cheirava a mofo e os bancos rangiam como se estivessem chorando. Não tinha flores, nem música, nem primos sorridentes vindos de longe. Só o pastor, com cara de quem tinha acabado de acordar, e os poucos espectadores silenciosos que apareceram mais por hábito do que por celebração. Alguém me entregou um programa impresso em papel dobrado. Meu nome estava escrito errado na capa, Ivona Grace Thompson. Mostrei para mamãe. Ela deu uma olhada rápida e deu de ombros. Isso não importa mais. Isso não importava mais. Sem discurso. Sem brinde. Sem fotos. Só um aceno do pastor e um não podem ir agora. Soou mais como uma sentença do que uma bênção. Depois que assinamos a licença, ouvi minha mãe se inclinar para Vera e sussurrar, como uma lâmina cortando o ar abafado. Graças a Deus, finalmente nos livramos dela. E foi isso. Sem abraço. Sem carona para casa. Sem vamos sentir sua falta. Eles ficaram olhando enquanto eu subia na caminhonete empoeirada de Lazeiro, a porta rangendo quando fechei. Meu vestido branco, barato, emprestado, apertado demais nos braços, amassado debaixo do cinto de segurança quando ele ligou o motor. A gente não trocou uma palavra. A estrada de cascalho se estendia como uma cicatriz entre a igreja e o resto do mundo. Segurei minha bolsa, embora quase não houvesse nada dentro. Sem celular, sem carteira, só um lenço. De algodão branco, com uma letra em bordada num dos cantos.
Foi a tia Loreta quem me deu antes de morrer. Ela sempre dizia: não importa o que tirem de você, guarde alguma coisa com o seu nome. Apertei o lenço na mão enquanto a caminhonete avançava com um ronco seco, levantando terra vermelha atrás de nós. Olhei pela janela, mas não vi nada. Nem as árvores, nem as caixas de correio, nem o céu. Só ouvi a voz da mamãe ecoando: é aqui que garotas como você pertencem. Eu queria chorar, mas não choraria. Não na frente daquele estranho a quem agora eu estava legalmente ligada. Não usando um vestido que nem fui eu quem escolheu. Não porque eles venceram. Não. Se eu fosse chorar, seria em silêncio. E mais tarde. Lazeiro dirigia com as duas mãos firmes no volante, o olhar fixo na estrada. Ele não parecia cruel, só indecifrável. Eu me perguntava o que ele pensava de mim. Se ele sabia que eu não tive escolha. Se ele se importava. Eu queria perguntar: você acha que eu mereço isso? Mas as palavras não saíam. Então fiquei ali, calada, deixando a estrada me levar. Contei as curvas do caminho como se fossem pontos que eu pudesse um dia desfazer. Foi naquele dia que enterrei minha voz dentro de um vestido de noiva que não escolhi e não disse mais nada pelas 4 horas seguintes. A caminhonete sacolejava pelas estradas estreitas, serpenteando por bosques e plantações esquecidas. O zumbido dos pneus no cascalho era o único som entre nós. Eu estava rígida no banco do passageiro, olhando para as árvores cobertas de musgo que passavam como se estivéssemos num filme em câmera lenta. Ele mantinha as mãos firmes no volante, posicionadas no 10 e 2. Lazeiro. Meu marido. Não tínhamos trocado mais de 10 palavras. Eu não sabia nem para qual cidade estávamos indo. E não perguntei. Ainda não estava pronta para me importar. Ele me olhou uma vez, depois voltou os olhos para a estrada. Não com pena, só com curiosidade. Talvez tentando entender em que tipo de tempestade ele tinha acabado de se casar. Aquilo não era uma lua de mel. Era um exílio. Horas depois, as árvores começaram a dar lugar a sinais de vida: cercas baixas, gramados aparados, casas pequenas com persianas em tons pastéis. Savannah, Geórgia. Vi o nome numa placa de trânsito assim que o sol tocava o horizonte. Ele entrou por uma ruela até parar na garagem dos fundos de uma casa branca e maior, onde estacionou ao lado de uma casa de hóspedes escondida em um jardim que cheirava levemente a alecrim e chuva. A luz da varanda estava acesa. Os degraus estavam inteiros. As janelas, limpas. Eu esperava mofo e abandono, mas encontrei lavanda e silêncio. Lazeiro saiu primeiro, deu a volta na casa e abriu minha porta sem dizer uma palavra. Eu o segui para dentro, segurando minha bolsa como se fosse a última coisa que ainda restava da garota que um dia eu fui. A casa de hóspedes tinha um quarto só, uma salinha e uma cozinha pequena. Tudo parecia de segunda mão, mas era bem cuidado. Toalhas dobradas, chão limpo, pratos escorrendo em ordem no escorredor. Um ventilador de teto girava preguiçoso, mexendo o ar quente. Você pode ficar com a cama, ele disse. Eu durmo aqui fora, se não se importar. Ele não esperou resposta. Apenas passou por mim, abriu uma gaveta, pegou algumas ferramentas e se ajoelhou na frente de um armário torto, começando a apertar a dobradiça. O silêncio era desconcertante. Não o tipo tenso com que eu cresci, cheio de olhares duros e culpa, mas um silêncio que dava espaço. Um silêncio onde cabia ar. Ele cozinhou algo simples: ovos, torradas e uma fatia de abacate. Esperei que ele fizesse uma oração ou me entregasse um prato. Em vez disso, só disse: tem água na geladeira. Você não precisa falar, se não quiser. Sentei à mesa. Comi. E, pela primeira vez em dias, talvez em muito mais tempo, eu me permiti respirar. Minha respiração se estabilizou não como um suspiro de quem sobrevive, mas como o ar que eu, enfim, tinha permissão de respirar. Ele ajeitou o armário. Depois, dobrou um pano de prato. E saiu, sem dizer uma palavra. Fiquei sentada naquela cadeira, o garfo parado no prato, olhando pela janela enquanto o crepúsculo tingia o céu de roxo. Mais tarde, naquela noite, depois de tomar banho e vestir uma camiseta velha que ele tinha deixado dobrada em cima da cama, liguei o celular. Havia apenas uma mensagem da minha mãe.
Não volte. Acabou. Seguimos em frente. 7 palavras. Sem pontuação. Sem um beijo de mãe no final. Não chorei. Não joguei o celular, nem gritei, nem perguntei por quê. Só desliguei e coloquei ele de tela virada para baixo no criado mudo. Eles cortaram o laço com tanta precisão que eu me perguntei se algum dia ele existiu. Deitei na beirada da cama, cansada demais para me cobrir. Ainda meio vestida, segurando o lenço bordado na palma da mão como se fosse um terço. Minha mente seguia esperando que algo ruim acontecesse, uma batida na porta, um grito, um barulho alto de armário se fechando. Mas nada veio. O quarto estava fresco. Os lençóis cheiravam a sol. Naquela noite, eu não sonhei com flores. Nem com perdão. Naquela noite, eu não sonhei. Apenas dormi. E isso bastou. Pela manhã, o sol entrava no quarto como leite morno. Me sentei devagar, a dor no corpo ainda ali, mas mais leve. Meus olhos ardiam, mas estavam secos. O cheiro de torrada me alcançou antes que eu saísse do quarto. Na mesa da cozinha, um prato com ovos mexidos e torradas com manteiga. Do lado, uma caneca de café ainda soltando vapor. Lazeiro estava lá fora, descalço, no pequeno canteiro nos fundos da casa. Regava os tomateiros com movimentos lentos e ritmados, como se aquilo fosse uma espécie de oração. Por um momento, só observei. O jeito como ele se movia com propósito, mas sem pressa. Sem peso. Sem tensão nos ombros. Só um homem, uma mangueira e a terra quieta. Saí até a varanda. Ele olhou para mim. Obrigada, falei, a voz um pouco rouca, de sono ou de silêncio. Você não me deve nada, ele respondeu, colocando o regador no chão. Come enquanto está quente. Fiquei ali mais um instante, depois me virei para a mesa. Meu estômago roncou. Mas havia outra coisa também. Algo mais fundo. Uma gentileza que eu ainda não sabia nomear, mas talvez, só talvez, eu pudesse aprender. Me sentei com o prato à minha frente. O vapor subia da torrada. Eu nem tinha percebido o quanto estava com fome até sentir o cheiro ovos, pimenta, manteiga esfriando devagar. Mas não era só a comida. Era o bilhete. Dobrado ao lado do garfo, escrito com caneta esferográfica comum. Vi que o seu estava acabando. Um novo frasco de shampoo estava na mesa, bem ao lado. Algo dentro de mim parou. Ele não perguntou se eu precisava. Não pediu permissão para comprar. Ele só notou. Notou sem comentar, sem querer elogio, sem transformar em moeda de troca. Mesmo assim, meus dedos ficaram pairando sobre o bilhete mais tempo do que eu esperava. É difícil confiar em mãos gentis quando as últimas deixaram marcas que precisei esconder com base. Empurrei o prato de lado, devagar. Me levantei e fui até a janela. Ele já tinha voltado pro jardim, cavando a terra com uma paz quase silenciosa. Movia-se como quem não precisa de plateia. 3 dias haviam se passado desde que cheguei. Dias que escorregaram uns nos outros sem ruído. Lazeiro nunca invadiu meu espaço. Sempre batia na porta antes de entrar. Nunca me perguntou nada sobre o passado, nem preenchia os vazios com conversa à toa. Ele cozinhava, limpava, consertava como se cada pequeno gesto fosse um compromisso com o mundo. E mesmo assim, algo não estava certo. Começou com as ferramentas dele. Numa tarde, coloquei a mão debaixo da pia para pegar uma esponja e vi a caixa de ferramentas que ele guardava lá. Tudo novo, reluzente em aço inox. Furadeiras Makita, níveis a laser da Bosch, conjuntos de chaves hexagonais personalizados. Coisas que um faz tudo de meio período aqui no interior da Geórgia dificilmente gastaria tanto dinheiro para ter. E tinha o fogão. Reluzia como se tivesse saído direto de uma revista de cozinha gourmet. Eu só tinha visto um igual uma vez, num showroom em Charleston. No mínimo, uns $5.000. Aço inox premium, 6 bocas, chapa, e até uma gaveta de aquecimento. Ficava ali, no meio da nossa cozinha simples, como um piano de cauda em lanchonete de beira de estrada. Quando perguntei, ele só olhou por cima do ombro e respondeu. Já fazia parte da casa, né?
E completou, com aquele meio sorriso. Eu vim no pacote com um conto de fadas. Na manhã seguinte, acordei com o som de um motor ligando, mais cedo do que de costume. Espiei pela cortina. Lazeiro tinha trocado a velha caminhonete empoeirada por um sedã cinza escuro. Elegante. Silencioso. Ele usava camisa social, calça escura, nada de cinto de ferramentas, nada de respingos de tinta. Foi embora antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa. E algo dentro de mim se mexeu, inquieto. Me troquei depressa, prendi o cabelo, e saí uns 10 minutos depois. Segui ele de longe, com cuidado, sem me aproximar demais. As ruas foram ficando mais movimentadas à medida que nos aproximávamos do centro de Savannah. As casas vitorianas deram lugar a sobrados de arenito, que logo foram substituídos por torres de vidro refletindo o céu. Ele entrou no estacionamento subterrâneo de um prédio que eu nunca tinha notado antes. Elegante. Todo de vidro preto com bordas de metal. O tipo de lugar onde homens de terno sob medida tomam café de $6 e falam sobre fundos de investimento e fusões OX. Parei na calçada oposta e esperei. E então lá estava ele. Lazeiro. O meu marido. Passando pelas portas automáticas como se aquele fosse o lugar dele. Sem caixa de ferramentas. Sem macacão. Apenas confiança e silêncio. Fiquei ali parada. Que tipo de faz tudo entra num prédio onde as pessoas usam Rolex e discutem aquisições empresariais? A pergunta ficou comigo o caminho inteiro de volta. Naquela noite, fui eu quem preparou o jantar. Nada especial, frango frito e vagem. Eu precisava ocupar as mãos enquanto a cabeça girava. Ele chegou mais tarde do que o normal. Cheirava levemente a colônia, não a suor, mas me cumprimentou com o mesmo aceno gentil de sempre. Tirou os sapatos na porta, como fazia todo dia. Durante o jantar, quebrei o silêncio. Você disse que conserta as coisas. Ele parou. Me olhou. Esperou. Que tipo de coisa tem para consertar naquele prédio no centro da cidade? O garfo dele parou no ar. Então, com a mesma calma de sempre, pousou o talher no prato e deu um meio sorriso. Eu conserto o que as pessoas quebram quando esquecem o que importa. Foi só isso. Sem explicações. Sem rodeios. Sem mentiras elaboradas também. Eu não insisti. Apenas assenti e dei mais uma mordida. Naquela noite, fiquei acordada um pouco mais do que de costume. Olhei pro ventilador de teto, ouvindo o zumbido baixo do ar circulando. Nada nele fazia sentido. E talvez fosse por isso que eu ainda estava ali. O mundo de onde eu vinha fazia todo sentido. Crueldade passada de geração em geração como herança. Silêncio confundido com amor. Vergonha costurada em cada vestido de domingo. Mas isso era estranho. Descompassado. Um homem que me dava uma casa de hóspedes, um fogão de milhares de dólares, um shampoo que parecia ter meu nome, e nunca me pediu nada em troca. Isso me fazia sentir desconcertada. Então, quando ele me entregou uma xícara de chá na manhã seguinte, eu não hesitei. Sorri. Agradeci. Eu ainda não sabia o que lhe escondia, pensei, observando o bebeiro dele calmamente do outro lado da varanda. Mas, pela primeira vez, eu não quis fugir. Eu queria esperar. Embora Lazeiro não tenha me impedido. Naquela manhã, ele apenas se encostou no batente da porta, braços cruzados, o olhar firme como sempre. Você não deve nada a eles, Ivana. Fechei o zíper lateral do meu vestido devagar, deixando as palavras dele pairarem no silêncio do quarto. Talvez não respondi. Mas ainda quero acreditar que, desta vez, eles vão olhar nos meus olhos. Ele não assentiu. Nem discordou. Apenas se afastou e me deixou passar. A viagem de Savannah de volta ao Mississippi pareceu mais longa do que nunca, mesmo sendo só 5 horas. Minhas mãos estavam frias no volante, apesar do sol batendo forte no para-brisa. Lazeiro se ofereceu para ir comigo. Eu disse que não. Falei que era só uma comemoração pequena para minha irmã. Nada demais. Não precisava virar evento. Mas no momento em que estacionei em frente à casa, minha antiga casa, percebi que estava errada.
O cinza moderno nas paredes, as venezianas brancas reluzentes. 3 carros alugados alinhados na frente. E um manobrista de colete. Um manobrista. Em Jackson. Entrei ao som de música ambiente, risos, tilintar de taças. E o cheiro de comida fina sendo servida. Os móveis eram outros. Brancos. Frios. As toalhas de mesa haviam mudado. A cadeira de balanço sumira. E os retratos antigos dos meus avós, desaparecidos. Minha mãe me viu. Ou melhor, olhou através de mim. Disse ela, seca. Aí está você. Sem abraço. Sem beijo. Só um gesto vago em direção ao quintal. Estão todos lá fora. Tente não fazer uma entrada. Tente não fazer uma entrada. Em uma festa para a qual fui convidada. Atravessando a sala, ninguém se virou. Ninguém disse meu nome. Uma mulher olhou para meus sapatos e cochichou algo para a amiga. Apertei com mais força o pequeno presente que carregava. Passei a última semana bordando uma tapeçaria de linho para minha irmã. Escolhi o verso preferido dela. Costurado à mão, linha combinando com as cortinas do antigo quarto. Mas já nem lembro direito da frase. Só sei que quis fazer certo. No quintal, ela estava junto à mesa de vidro coberta de sacolas de presentes, Gucci, Louis Vuitton, Saks. Coloquei meu presente ao lado dos outros. Um objeto pequeno e feito à mão, entre grifes. Um estranho no meio da festa. Ela se virou, jogou o cabelo para trás, e sorriu. Um sorriso que não chegou aos olhos. Não achei que você realmente fosse aparecer. Fui convidada, respondi, calma. Ela estava de branco. Como se fosse um casamento, e não uma comemoração pela promoção dela. Alguém lhe entregou uma taça de champanhe. Não me ofereceu nada. Depois, o silêncio se espalhou para o grande momento, um bolo de 2 andares, coberto de rosas cor-de-rosa feitas de açúcar. Em letras douradas lia-se, para nossa linda primogênita. Pesquei. Só isso. Não a nossas filhas. Nem o nome dela. Apenas a primogênita. Minha garganta apertou. Mas fiquei em silêncio. Alguém riu. Bom, você não é quem vieram celebrar, disse minha irmã, com doçura artificial. Algumas pessoas próximas riram também. Dei um passo para trás, bati de leve no garçom. Murmurei um pedido de desculpas, mesmo ele mal tendo notado. Mais tarde, perto da tigela de ponche, uma das amigas antigas da minha mãe se aproximou dela. Sorrindo, segurando um pratinho de papel com bolo. Você deve estar tão orgulhosa das suas filhas. Minha mãe não hesitou. Eu só tenho uma filha. A outra foi uma lição que tivemos que aprender da maneira mais difícil. Meu corpo ficou imóvel. Não deixei o prato cair. Não gritei. Não saí correndo. Apenas fiquei ali. O mundo ao redor abafado, como se eu estivesse debaixo d'água. Vi uma adolescente tirando uma foto com o celular. Ouvi o som da máquina de refrigerante. O zumbido distante dos insetos de verão. Levei meu prato até a cozinha. Em silêncio. Com cuidado. Coloquei-o na pia. Me virei e fui embora. Enquanto cruzava o corredor, ouvi a voz da minha mãe de novo. Ela não é forte, só tem sorte. Um caso de caridade. Vai ver, isso não vai durar. O corredor começou a se borrar. E meus pés continuaram andando, por instinto. Eu não sabia dizer se tremia de raiva ou de tristeza, mas sabia que não conseguiria ficar ali nem mais um segundo. Saí para o ar fresco da varanda, deixando para trás as luzes, as risadas, o bolo que nunca teve meu nome. Não chorei, mas algo dentro de mim se rompeu naquela noite. O ar no Mississippi era espesso, quente como sempre. Mas era o silêncio em Savannah que parecia mais pesado. Quando cheguei em casa, a luz da varanda ainda estava acesa. Lazeiro deve ter deixado por mim. Entrei em silêncio, como se não quisesse que as paredes me ouvissem. O calor que antes me recebia havia sumido, substituído por algo tranquilo demais. Educado demais.
Era o tipo de silêncio que não consola. Apenas amplifica os pensamentos. Existe um tipo de silêncio que cura, lembro de ter pensado. E existe o tipo que apenas confirma que você não pertence a lugar algum. Pendurei a bolsa e fui direto para o quarto dos fundos, sem me preocupar em acender a luz. Lazeiro tinha deixado um cobertor dobrado na beira da cama, e uma xícara de chá ainda quente. Camomila. A minha preferida. Ele sempre lembrava. Mas eu não bebi. Naquela noite, não falei muito. Não expliquei o que tinha acontecido. E Lazeiro não perguntou. Em vez disso, fez o jantar. Algo simples, frango grelhado, batata doce, salada com fatias de pêssego. Colocou o prato na mesa sem dizer uma palavra, e sentou-se à minha frente, lendo algo no celular. Sem perguntas, sem teatro. Você não precisava ter ido, ele disse enfim, sem desviar os olhos da tela. Eu sei, respondi. Ele se levantou, foi até o fogão, e despejou o restante do chá na pia. Você não precisa explicar nada. Mas você não é um fantasma aqui. Você pode existir. Isso, de algum modo, tornou tudo pior. Porque, se ele tivesse insistido, se tivesse exigido respostas, invadido a sala, me acusado de trazer de volta uma dor antiga à sua vida tranquila, eu teria gritado. Teria desabado. Mas ele apenas me ofereceu espaço. E isso foi pior. Assenti com a cabeça e fui para o quarto. Não dormi. Fiquei deitada com os olhos abertos, repetindo cada palavra dita pela minha mãe. Ela é apenas um caso de caridade. Você vai ver. Isso não vai durar. Na manhã seguinte, eu estava dobrando o cobertor no lugar quando Lazeiro apareceu na porta, batendo de leve no batente. Chegou um convite para você, disse ele, segurando um envelope cor creme. Bem, para nós, eu acho. Era grosso, pesado, formal. Um cartão elegante. Jantar na casa principal, Sr. Whitmore, o proprietário. Sábado, às 19 horas. Isso é novo, comentei, franzindo a testa. Qual é a ocasião? Ele deu de ombros. Nenhuma ideia. Pode ser só educação de vizinho. Não respondi de imediato. O sábado chegou rápido. Vesti um vestido verde escuro, discreto, mas elegante. Lazeiro usava um blazer que eu nunca tinha visto antes, cinza escuro, bem ajustado nos ombros. Caminhamos juntos pelo gramado. Por um instante, pensei, talvez as coisas estejam mudando. A casa dos Whitmore era grandiosa, mas não de maneira ostentosa. Era uma riqueza silenciosa. Madeira antiga, chão encerado, criados discretos, retratos que pareciam observar. Uma mulher com colar de pérolas abriu a porta. Senhor Lazeiro, disse ela com alegria ensaiada, lançando um olhar rápido em minha direção. Ah! Não esperávamos uma acompanhante. Aquela pausa. Aquela pausa que bate como um tapa mudo. Senti o estômago se contrair. Enquanto taças tilintavam e risos ecoavam pelos corredores, fui em direção ao pátio dos fundos. Não queria ficar pairando. Só precisava respirar. Foi então que ouvi. Ela é só uma convidada, certo? Uma voz sussurrou atrás de um biombo. Digo, o convite era só para o Sr. Lazeiro. Ela não era esperada. Não esperei ouvir o resto. Encontrei o banheiro, tranquei a porta, e encarei meu reflexo no espelho. A pele pálida demais sob a luz artificial. Os olhos pesados. Os ombros tensos, como se esperassem outro golpe. Peguei da bolsa o lenço com a letra em bordada, a única coisa que levei comigo no dia em que saí daquela igreja no Mississippi. Será que sou invisível até aqui? Sussurrei. Não foi um lamento dramático. Não arremessei nada. Não chorei de imediato. Mas as lágrimas vieram. E, dessa vez, deixei que viessem. Sentei no chão, com os joelhos dobrados contra o peito, e chorei do jeito que se chora quando não há mais nada para fingir. Quando a tempestade passou, enxuguei o rosto, ajeitei o cabelo, e saí. O jantar continuava, como se nada tivesse acontecido. Sorri. Agradeci. Brinquei com a borda da taça.
Mais tarde, já de volta à casa de hóspedes, parei na pia do banheiro e comecei a tirar a maquiagem. Lazeiro entrou. Eu não me virei. Se você quer uma vida limpa, falei suavemente, pode ficar com ela. Eu não vou ser a mancha sobre a qual te alertaram. Ele não respondeu. Não naquela noite. Mas o silêncio, eu estava aprendendo, nem sempre a ausência. Às vezes, é tudo o que ainda não conseguimos dizer. Às vezes, aquilo carregava o peso de uma decisão ainda não tomada. Naquela noite, não esperei por uma resposta. Depois que disse não serei mais a mancha sobre a qual te avisaram, simplesmente fui para o quarto. Para o escuro. Para o silêncio. Mas silêncio não é o mesmo que paz. Não dormi. Meu corpo permaneceu imóvel, mas minha mente andava de um lado para o outro, revivendo, questionando. Aquela noite não foi triste. Foi amarga. Densa. Pela manhã, o ar lá fora estava mais frio. A primavera em Savannah sempre trazia essa doçura esquisita, como jasmim tentando crescer no meio do cimento. Estava na cozinha servindo o café quando Lazeiro entrou, abotoando o punho da camisa. Acordou cedo, disse ele. Não tenho dormido muito ultimamente. Ele pegou uma banana e a descascou sem sequer olhar para mim. Vai ter um jantar hoje na casa dos Whitmore. Perguntaram se eu levaria alguém. Fiquei em silêncio. Eles perguntaram por mim? Ele fez uma pausa. Disseram a mais um. Eu disse seu nome. Dei um gole no café. Não é a mesma coisa. Não, ele concordou. Mas é um começo. Mais tarde, naquela noite, fiquei diante do pequeno espelho no corredor e prendi o cabelo no nó simples. Sem maquiagem, sem adorno. Só o lenço bordado, enfiado com cuidado na manga do vestido. Azul marinho. Simples, mas firme. Não me vesti para impressionar ninguém. Me vesti para lembrar a mim mesma quem eu sou. Enquanto nos aproximávamos da propriedade, senti o estômago apertar. Não por medo, mas por lucidez. Eles não precisam me esperar para que eu exista, murmurei. Lazeiro me olhou, mas não disse nada. Apenas segurou a porta para mim quando chegamos. Lá dentro, o mesmo piso de mármore reluzia sob a luz dos lustres. Uma mulher no vestido preto se aproximou apressada, com uma prancheta na mão. Ah, graças a Deus, senhor, Lazeiro disse animada. Precisamos de alguém para ajudar com os ors de Oeuvres. Estamos atrasados. Ela se virou para mim, sem sequer perguntar quem eu era, e me entregou uma bandeja. É só organizar com cuidado. Um guardanapo sob cada um. Olhei para Lazeiro, mas ele já havia sido levado de lado pelo anfitrião. Eu poderia ter corrigido a mulher. Poderia ter deixado a bandeja no chão. Mas não fiz. Peguei a bandeja, fui até a cozinha e arrumei as copas de camarão com precisão. Fileiras ordenadas, toques sutis de salsa. Tudo equilibrado. Se é para servir, sussurrei, vou servir como uma rainha. Deslizei entre os convidados, oferecendo pratos aos homens de abotoaduras e às mulheres de diamantes. Quase ninguém me olhou. Não me importei. O poder da invisibilidade é que você escuta tudo. No meio do jantar, ouvi o som de saltos altos. Um passo conhecido. Vera. Entrou como quem pisa num palco. Cabelos perfeitamente cacheados. Uma pérola reluzindo no pescoço. Não me olhou. Passou direto, o perfume dela se arrastando no ar como uma mentira cara. Queridas, ela sorriu para a esposa do anfitrião, vocês se superaram. O anfitrião ergueu a taça. Aos recomeços. A cura. A cura, brindou Vera. Continuei andando. Bandeja na mão. Silêncio no peito. Então veio o momento. Vera se inclinou para pegar uma taça de vinho. A bebida escorreu, vermelha, se espalhando pela toalha branca como uma ferida aberta. Um murmúrio baixou pela sala. Dei um passo à frente, peguei um guardanapo limpo da bandeja e estendi para ela. Aqui. Ela pegou, os olhos ainda presos na mancha. Ah, obrigada, querida. Não me movi. De nada, mãe. A palavra caiu como trovão em porcelana fina.
A sala parou. Ela levantou os olhos, confusa. Depois veio o reconhecimento. Devagar. Atordoado. Evania. Sorri, calma. Sem pedir desculpas. Ainda sou só uma mancha, não é? Coloquei a bandeja vazia sobre a mesa, me virei e saí pela mesma porta por onde ela havia entrado. Ninguém me seguiu. Nem o ar se mexeu. A porta fechou suavemente atrás de mim. O único som no mundo que não parecia um tapa. Não me apressei. Não chorei. Nem olhei para trás. Passei pelas sebes altas que margeiam a propriedade dos Whitmore como se fossem de outro mundo. O ar da noite cheirava a magnólia e distância. Era úmido, pesado, mas mais limpo que o salão que eu tinha acabado de deixar. Quando cheguei à casa de hóspedes, meu telefone vibrou. Uma mensagem de Vera. Você já se envergonhou o suficiente. Fique longe. Fiquei olhando para a tela, não por surpresa, mas porque era a vez que ela mais rápido respondeu na vida. Não respondi. Nem respirei fundo. Apenas apaguei a mensagem como quem tira um fiapo da camisa. Nada a que se agarrar. Não havia mais nada a dizer. Lazeiro já estava dentro de casa quando voltei. Não fez perguntas, apenas serviu o chá, colocou a caneca na pequena mesa ao meu lado e sentou-se calmamente na beira do sofá, do outro lado da sala. Eu ainda estava de pé quando ele finalmente falou. Você me perguntou quem eu sou, disse ele. Acho que agora está pronta. Ele não falou com drama, só com uma espécie de calma antecipada, como quem já esperava por esse momento muito antes de eu saber que ele chegaria. Sentei e deixei o silêncio responder por mim. Ele se inclinou para a frente, os cotovelos apoiados nos joelhos, as mãos entrelaçadas. Meu sobrenome não é Densen. Pesquei. O quê? É Whitmore. Senti algo se mover dentro do meu peito. Não era pânico, nem traição, era mais como um clique, uma peça de quebra-cabeça finalmente se encaixando. Ele continuou. Minha mãe é dona da Whitmore Enterprises. Móveis, imóveis, private equity. Ela queria que eu herdasse tudo. Eu disse a não. Não havia teatralidade. Nada de ostentação. Apenas fatos. Abri minha própria empresa. Pequena, discreta, sustentável. Não quis usar o nome dela. Nem o meu. Então usei o do meu avô, Densen. Eu não conseguia falar. O chá na minha caneca já estava frio. Ele me observou com atenção. Nunca te contei porque não queria que fosse um teste. Só queria estar perto de alguém que não visse uma conta bancária. E os outros? Perguntei, por fim. Ele deu de ombros. Sempre queriam alguma coisa. Um cargo. Um contrato. Uma conexão. Seus olhos suavizaram. Você foi a primeira pessoa que não me pediu nada além de paz, espaço, e talvez um pouco de gentileza. Soltei uma risada baixa, com um gosto amargo no fundo da boca. Bem, acho que falhei nisso esta noite. Ele balançou a cabeça. Você não falhou. Você se levantou. E isso é mais do que a maioria faz. Me recostei, ainda absorvendo, e então falei. Aquilo que eu nem sabia que estava guardando. Então, é hora de eles ouvirem a minha voz também. Ele ergueu os olhos, surpreso. Me levantei, caminhei até a cômoda perto da janela, peguei o lenço aquele com um onho bordado, dobrei com cuidado e coloquei no bolso. Eu tenho algo a dizer, declarei. E, desta vez, sou eu quem vai segurar o microfone. Na manhã seguinte, acordei cedo. O céu ainda estava roxo de amanhecer. Prendi o cabelo, abri o laptop e encarei o cursor piscando. Não esperei por um sinal. Digitei o assunto. Fundo de bolsas Whitmore, uma declaração de Ivana. E escrevi. Não me contive. Contei a verdade. Não só sobre Vera, mas sobre garotas como eu. Garotas que foram apagadas. Que foram chamadas de manchas. Escrevi sobre meu casamento, sobre o nome ausente no bolo, sobre o silêncio, sobre os cômodos onde estive presente, mas nunca fui vista. Nomeei nomes. Com cuidado.
Com calma. Não caluniei. Documentei. Depois, listei 5 faculdades comunitárias e 10 escolas rurais com altas taxas de evasão. Eu não sou sua filha. Sou seu lembrete. E vou fazer com que se lembrem de mim a cada garota que vocês tentaram esquecer. Apertei enviar. Minha mão não tremeu. Levou menos de 2 semanas para tudo mudar. Nos primeiros dias após o envio, o silêncio permaneceu. Silêncio suficiente para me fazer duvidar. Será que cometi um erro? Mas então, começaram a chegar as respostas. Diretores. Jornalistas. Ex-alunos. Alguns leram cada palavra. Outros, só o assunto. Mas todos responderam. E Lázaro também. Numa noite em que o sol se dissolvia no horizonte de savana, ele me entregou um envelope azul marinho, mais grosso que os outros, com o brasão dos Whitmore gravado em dourado. Um convite formal. Elegante. Gala anual da Fundação Whitmore, em homenagem ao legado, elevando vozes. Lá dentro, meu nome não estava impresso no rodapé. Eu estava no topo. Co-diretora. Olhei para ele. Ele sorriu, suave. É seu. Cada parte disso. Respirei fundo, sem nem perceber que estava prendendo o ar. Então fiz o que parecia certo. Comecei a trabalhar. Quando chegou a noite da gala, Savannah brilhava em seu esplendor primaveril. O evento foi realizado no Conservatório Foresy, a cúpula de vidro reluzindo sob luzes suspensas e o zumbido suave da música de câmara. Fiquei parada do lado de fora por um momento, a mão sobre a porta, minha bolsa apertada entre os dedos. Lá dentro, meu lenço repousava dobrado, não mais como consolo mas como lembrança. Entrei. A sala era um borrão de vestidos de veludo, smokings e taças erguidas em conversas. Ainda assim, à medida que eu avançava, algo mudava. Os olhos me seguiam. Bocas cochichavam. Eu não era mais a garota ignorada nos jantares. Não era só uma esposa. Nem uma história de caridade. Eu era outra coisa agora. Algo para o qual eles não estavam preparados. Lá no fundo, perto do palco, Vera conversava com seu círculo, a risada fluindo ensaiada. Vestia vermelho, como sempre como se precisasse anunciar seu poder antes mesmo de entrar. Ela me viu. Por um segundo. Piscou. E logo voltou à pose habitual. O anúncio veio minutos depois. Lázaro subiu ao palco, impecável num terno cinza escuro. Sem papel. Sem roteiro. Faço parte desta fundação em silêncio há anos começou. Mas, esta noite, quero apresentar a pessoa que está escrevendo o próximo capítulo. Pausa. Ela foi chamada de erro. De mancha. De fardo. Mas, esta noite, é ela quem segura a caneta. Ele se virou e estendeu a mão. Evania Whitmore. Não hesitei. Subi ao palco com o peso de cada insulto, cada rejeição, cada sala em que fui apagada. Mas não os carreguei. Pisei sobre todos eles. O microfone estava frio sob meus dedos. A sala silenciou assim que soltei o ar. Quero agradecer àqueles que nunca acreditaram em mim. Comecei. Vocês me tornaram mais atenta. Fizeram com que eu escutasse quando o silêncio quase me engoliu. Olhei ao redor. Meu passado não desaparece. Ele está costurado em mim, como fio em cada vestido que nunca me deixaram escolher. Em cada refeição que servi quando deveria estar sentada à mesa. Alguém lá no fundo se remexeu. Outro abaixou o copo. Mas eu ainda estou aqui. Por cada garota que disseram para ficar quieta. Por cada filha que foi ensinada a não ocupar espaço eu digo, você pertence aonde quiser estar. A sala parou. E então, quebrou. Aplausos. De verdade. Crescentes. Pessoas de pé. Algumas batiam palmas com mais força, outras mais contidas. Mas não importava. Agora, todas olhavam para mim. Ao descer do palco, Vera já esperava. Braços cruzados. Queixo erguido. Voz cortante. Veio exibir o dinheiro do seu marido?
Não hesitei. Abri a bolsa. Peguei o anel que Lazzaro tinha me dado, aquele que não usava em público desde o casamento. Coloquei-o no dedo ali mesmo, diante dela. Vim devolver o que sempre foi meu. Ela abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Passei por ela. Antes de sair completamente, parei. Tirei da bolsa o lenço com a costura bordada e o depositei com delicadeza sobre o microfone. Eu não precisava mais dele. E dessa vez, quando os holofotes me buscaram, eu não hesitei. Acordei antes dos pássaros, não porque algo estivesse errado, mas porque, pela primeira vez na minha vida, meu corpo não estava preparado para o dia que viria. Não senti dor atrás dos olhos. Não havia aquele aperto no estômago. Não precisei ensaiar respostas para perguntas que ninguém jamais se importou em fazer. Só havia silêncio. Não o tipo que pesa no peito, mas aquele que respira junto com você, que sussurra: você está segura agora. Estiquei-me sob os lençóis de algodão macio e escutei. O vento lá fora balançava as árvores preguiçosamente. Uma chaleira apitou. Lazzaro já estava acordado, cantarolando na cozinha. Desafinado, mas familiar, como quando alguém escreve seu nome errado, mas ainda assim quer dizer amor. Puxei um pouco a cortina. A luz do sol entrou como uma mão quente. Meus olhos pousaram no pequeno canteiro perto da varanda, onde os tomates finalmente começavam a dar frutos. Este não é um final de conto de fadas, sussurrei no silêncio. É algo melhor. É meu. Enquanto Lazzaro preparava o café, caminhei até a velha mesa de carvalho perto da janela. Uma pilha de envelopes me esperava. Alguns convites, alguns parabéns, e então mais fino que os outros, ostentando o brasão de uma universidade que eu não pensava há anos. Com mãos firmes, rasguei o selo. Prezada senhora Whitmore, temos o prazer de informar sua admissão no programa de Fundamentos Médicos em meio período, para o semestre da primavera. Prendi a respiração. Não me permiti ter esperança. Não mesmo. Me inscrevi por desafio, um desafio particular, sussurrei para mim mesma às 2 da manhã, depois de reler meus antigos diários. Diziam que eu estava atrasada demais, velha demais, mediana demais. Mas agora eu sabia, nunca fui mediana. Só fui silenciada. Lazzaro entrou com 2 canecas, uma para ele, escura e forte, outra para mim, mais clara, com mel. Ele olhou para o papel em minhas mãos. Só isso? Perguntou. Assenti, com um leve sorriso. Só isso. E então, claro, vibrou. Meu telefone, escondido na gaveta da cozinha quase todos os dias, tocou. Atendi, já sentindo o peso do outro lado antes de ver o nome. Vera. Olhei para a tela tempo suficiente para que parasse de tocar, mas ela ligava de novo e de novo. Desta vez, atendi. A voz dela falhou não só pelo alto-falante, mas como se tivesse atravessado muito orgulho, muitos anos sem falar. Ouvi seu discurso, disse, sem cumprimento. Eu sempre consegui falar assim. Você é que nunca quis ouvir. Silêncio. Eu estava errada, ela finalmente disse. Não era um pedido de desculpas. Era uma confissão. E, pela primeira vez, eu não me forcei a perdoar. Não cruzei a linha que ela se recusou a cruzar a vida toda. Isso não é meu para consertar, falei. Já escolhi a cura. Antes que ela respondesse, encerrei a ligação. Não por crueldade, mas por clareza. Algumas coisas não precisam mais ser carregadas. Alguns pesos não são seus. Naquela tarde, fiz uma mala e fui para o campus. A orientação só aconteceria daqui a um mês, mas eu queria ver o lugar pelo qual lutei tanto para acreditar que merecia. Do lado de fora do prédio, os alunos se moviam apressados. Mochilas, cafés gelados, fones de ouvido. Pareciam jovens. Meio inquietos, meio esperançosos. Fiquei ali, sem tentar me encaixar, só respirando. Um rapaz com uma prancheta passou, olhou para meu crachá e sorriu. Doutora Whitmore? Ri baixinho. Ainda não. Ele assentiu. Bem, em breve. Olhei para minha mão. O anel ainda brilhava à luz da tarde, mas o que me mantinha firme não era o ouro. Era o lenço dobrado, ainda guardado no bolso do meu casaco.
O mesmo que me deram no dia em que me enterraram. O mesmo que eu carregava quando decidi me reerguer. Não era mais sobre eles. Caminhei em direção à entrada, passos firmes, ombros para trás. Porque às vezes ser forçada ao silêncio ensina a ouvir a própria verdade. Disseram que meu lugar era nas sombras, nos bastidores. Mas eu descobri que meu lugar é exatamente onde escolhi me reerguer. E é aí que a história começa.